Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução das questões de raciocínio lógico, 5 questões do concurso da UFES, né? Concurso de 2023. Nesse caso em específico, a prova tem o cargo de assistente em administração. Vem comigo para a questão 11. Um dado não tendencioso, normalzinho, né, de 6 faces, é lançado 3 vezes. Então, lançamos o dado 3 vezes. Qual é a probabilidade do maior valor nos lançamentos, seja o dobro do menor valor nos lançamentos? Ou seja, dentre os três, eu tenho que ter o menor, né, e o maior. E o maior tem que ser igual ao dobro do menor, certo? Para isso acontecer, a gente tem casos específicos no dado. Qual seria? Eu vou começar ordenando eles, né? Respeitando essa ordem. E ó, por exemplo, se o primeiro for 1, que é o menor de todos, para ter o dobro, eu tenho que ter 2 no maior de todos. Então, isso dá uma condição de dobro. Eu tenho outra condição de dobro. Ao invés de 1 para 2, eu posso ter 2 para 4 e posso ter, ao fim, 3 para 6, certo? E aí eu vou preencher os demais. Então, quem que eu tenho que colocar aqui para ficar entre os dois? Ou pode ser, ou será o próprio 1, ou será o próprio 2, que eu continuo respeitando maior e menor, certo? Então, essa é a situação, beleza? Aí eu tenho aqui 2, 4 aqui. Ah, quem que eu tenho que ter aqui? Eu posso ter o próprio 2, eu posso ter um 3 e eu posso ter o próprio 4. Beleza? Beleza. Ah, 3 para 6 eu posso ter 3 com 3, 3, 4, 6, 3, 5 e 6 e 3, 6 e 6. Então, essas são todas as possibilidades que eu tenho, né, em que o menor é metade do maior, ou o maior é o dobro do menor, certo? E aí, só que a gente tem que entender que não são essas possibilidades apenas, porque eu posso mudar de ordem. Por exemplo, esse 2 ele pode vir nessa posição como nessa posição. Então, cada possibilidade dessa que eu escrevi, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para explicar melhor. 2, 3 e 4. Eu posso ter só 2, 3 e 4? Não, eu posso ter 2, 4 e 3, 3, 2 e 4, 3, 4 e 2, 4, 2 e 3, 4, 3 e 2. Então, eu posso ter várias possibilidades. Eu posso ter sempre 6 possibilidades de cada um, certo? Sempre 6 de cada um. Mas 6 de cada um quando eu tenho 3 diferentes. Então, eu tenho a seguinte situação. A seguinte situação é a situação é a seguinte. Acompanhe comigo, por favor. Então, eu tenho aqui o seguinte. Para esse caso aqui, que eu tenho 2 repetidos, para esse caso aqui, eu tenho 3 possibilidades, ok? Ou seja, eu vou fazer, vou sublinhar todos que têm 2 repetidos apenas, ó, 2 repetidos, 2 repetidos, 2 repetidos, 2 repetidos, 2 repetidos e 2 repetidos. Todos esses serão multiplicados por 3, porque eu tenho 3 possibilidades deles ocorrerem. Ou seja, eu tenho 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Para cada um eu tenho 3 possibilidades. E os que não estão com 3 repetidos, com 2 repetidos, ou seja, os que estão com os 3 distintos, eles têm 6 possibilidades de aparecer conforme expliquei na situação anterior a essa, né? Você pode voltar o vídeo para acompanhar e entender que são 6 possibilidades para cada um. Então, qual é o total de possibilidades, né, que ele está procurando, né? O total de possibilidades vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, mais 3 amarelo vezes 6. 6 vezes 3 de novo. Coincidentemente, aqui 18
e aqui 18. Então, o total de possibilidades a gente acaba de descobrir que é 36. Então, qual vai ser a probabilidade? A probabilidade vai ser esse 36 dividido pelo total de casos. Qual é o total de casos quando eu lanço 3 dados? Simples. Primeiro lançamento vezes segundo lançamento vezes terceiro lançamento. Primeiro lançamento tem 6 possibilidades, segundo também, terceiro também. E aqui eu posso simplificar. 36 corta com esse 6 e 6, que é 36. Resposta 1 em cima, 6 embaixo. Alternativa correta, letra B, 1/6. Bora para a próxima, pessoal. Então vamos lá, questão 12. Alberto, Carlos, Daniel. Alberto, Bruno, Carlos, Daniel, Evandro e Fernando são amigos. Cada um deles tem exatamente uma das seguintes profissões: engenheiro, arquiteto, médico, bancário, professor e jornalista. Sendo que cada uma dessas profissões é a profissão de exatamente um deles. Não existe uma pessoa com duas profissões, nesse caso. Cada um deles torce para exatamente quantos times? 2 times. Dentre os seguintes: Vasco, Palmeiras, Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Ceará. Então eu fiz uma tabela já para me ajudar. Ó. De A até F são as pessoas: Alberto, Bruno, Carlos, Daniel e etc. Os times estão aqui: Vasco, Palmeiras, Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Ceará. E as profissões estão aqui. As iniciais representam as iniciais das profissões. E agora eu vou preenchendo a tabela com os dados, né? Basicamente é isso. É só para me organizar mesmo. Alberto é bancário, então Alberto ele já começa a afirmar aqui bancário. Já usei uma profissão aqui. Opa, usei aqui bancário. Perfeito? Bruno torce para o Bahia e para o Vasco. Bruno. Então, aqui eu boto um B e V. Bahia e Vasco. Evandro torce para o Palmeiras. Evandro torce para o Palmeiras. O amigo que é engenheiro não torce para o Palmeiras nem pelo Vasco. Então, se não torce, eu tenho que esperar para ver. Então, essa opção 4 é a opção que eu vou usar mais para frente. Carlos torce para Vasco e Grêmio. Letra C de Carlos, Vasco e Grêmio. Daniel Cruzeiro, Daniel Cruzeiro e Fernando Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Deixa eu colocar no lugar do Palme aqui, só o P mesmo. Então agora eu uso aquela afirmação que eu não tinha usado ainda, que é o seguinte: o camarada que é engenheiro não torce nem pelo Palmeiras, então se aqui tem Palmeiras e aqui tem Palmeiras, não pode ser nenhum desses, não pode ser esse, não pode ser esse. Nem pelo Palmeiras, nem pelo Vasco. Se eu tenho Vasco aqui, não pode ser esse. Se eu tenho Vasco aqui, não pode ser esse. Se esse aqui já é bancário, só sobrou esse espaço para preencher. Esse cara que não torce pelo Vasco nem pelo Palmeiras, ele é engenheiro. Beleza? E assim a gente termina. Qual é a profissão de Daniel? Ó, perguntou Daniel. Daniel, ele falou que torce pelo Cruzeiro e no nosso preenchimento sobrou para ele engenheiro. Alternativa correta, letra C. Bora para a próxima, pessoal. Vamos lá, pessoal, questão 13 agora. Pedro aplicou certa quantia de reais a juros simples de 30% ao mês. Então, a quantia eu vou chamar de capital, foi aplicada a juros simples a uma taxa de 30% ao mês, certo? E aplicou a mesma quantia, então C também, a juros compostos a 10% ao mês. Isso vai gerar montante M maiúsculo e montante M minúsculo, certo? Perdão, M maiúsculo é o montante de juro composto e M minúsculo de juros simples, pegadinha. M composto, M maiúsculo e M minúsculo, tá? Respectivamente. Ao final do terceiro mês, certo? Após o instante de explicação, então, né? Aí ele quer saber
a divisão do M maior pelo M menor. Vamos fazer cada um. Bora fazer juros simples. Juros simples vai encontrar o montante M minúsculo. Qual é a fórmula de juros simples? Capital aplicado vezes a taxa aplicada vezes o tempo aplicado, certo? Então, os juros ao final de 3 meses é o capital, que é C, é a taxa de juros simples, que é 30%, vezes o tempo, que é 3. Então, se fosse para calcular isso daqui, seria 90 sobre 100C. Esse é os juros. Se eu quisesse cortar isso daqui, né, eu daria 9C sobre 10. Só que esse é só os juros no terceiro mês. Eu quero um montante. O montante é o M. O que é o M? É a soma. O que é o montante? É a soma do capital com os juros, certo? Somando agora a fração, não pode esquecer, regrinha do professor Humberto. Parte de baixo, 10 vezes 1, 10. 10 vezes C, 10C, mais 9 vezes 1, 9C. Então, dá 19C dividido por 10. Ou podemos chamar de 1,9C, mas eu vou deixar assim. Então, esse é o montante M minúsculo, que é o montante do juro simples. Bora fazer o montante do juro composto. Quando o assunto é juro composto, o montante é o M. Qual é a fórmula? A fórmula do juro composto é a fórmula do próprio M. Aplica o capital, a soma de 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, vai ser capital que multiplica 1 mais a taxa aqui é 10%. 10% elevado ao tempo, que é 3. Esse é o nosso montante do juro composto, que eu vou fazer a conta ainda. Regrinha professor Humberto. 100 vezes 1, 100 com 10, 110 dividido por 100. Posso cortar e elevar depois a 3. Beleza? Beleza. Então, esse capital, ó, esse montante vai ser C, que multiplica 11 ao cubo, é 11 vezes 11 vezes 11. Dá 1.331. Isso tudo vai estar dividido por 1.000. Por que por 1.000? Porque 10 ao cubo, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1.000. Então, o montante aqui vai dar 1.331 dividido por 1.000, C. E lembra que ele quer dividir os dois? Então, eu quero dividir o M grande pelo M pequeno. Precisamos fazer esta conta, certo? Dividindo. Quem é o M grande? O M grande deu exatamente... Só um minuto. Então, o M grande deu exatamente 1.331C dividido por 1.000, dividido por montante pequeno, 19 sobre 10C. Essa divisão eu vou explicar detalhadamente numa página em branco, né? Acompanhe comigo a resolução aqui, né? Resolução de divisão de fração. Repete a fração de cima, ou considerada a primeira fração, e multiplica pelo inverso da fração de baixo, certo? Claro, o C vai morrer aqui e esse 10 vai cancelar com esse zero. Então, a resposta ficaria 1.331 dividido por 19 vezes 100, 1.900. Então, 1.331 dividido por 1.900. Eu vou ter exatamente a resposta 0,7 aproximadamente. E aí você vai olhar as alternativas. A divisão de M por N é aproximadamente 0,7. Então, a alternativa correta, alternativa letra A, porque está entre 0,65 e entre 0,75. Beleza? Espero ter ajudado. Bora para a próxima. Então, bora para a questão 14. Bora lá. Seja A e B
números reais, e b é diferente de zero. Condição B não é zero. A e b ao quadrado são as raízes da equação. Então, eu tenho que x' ou x1 é o próprio a. E x duas linhas é o bzinho ao quadrado. Tudo bem? E aí eu tenho a expressão. A expressão é x ao quadrado menos 9ax mais b. Isso tudo igual a zero. Essa equação, quando a gente classifica os elementos da equação, a gente tem esse primeiro elemento, eu vou chamar com letra maiúscula, tá? Não é comum, mas eu vou colocar letra maiúscula. E esse elemento é o A. Então, meu A vale 1. O elemento que fica do lado do x é o elemento B. Eu vou chamar ele de B maiúsculo, que é menos 9azinho. E o elemento que fica sozinho é o C. Então, o meu C vale B minúsculo. Tá entendendo? A, B e C maiúsculo, usando os itens da questão. Aqui tem um invisível. Tudo bem? Beleza. Diante disso, como ele já te deu a raiz, a sugestão é trabalhar essa questão pelo conceito de encontrar raiz por soma e produto. Ou seja, existe duas fórmulas importantes dentro desse conteúdo, que cai muito em concurso, que é o conteúdo soma, né? O que é soma? O x1 mais o x2. A soma sempre é igual a menos b sobre a. Já vou colocar maiúsculo para andar junto com a minha questão. Ou seja, a soma da primeira raiz com a segunda raiz tem que dar menos o valor de b sobre A. Sobre A, que é 1. E aí, essa fórmula já gera para mim o seguinte resultado. A mais B quadrado igual a menos com menos mais, dá 9A. Posso passar o A para cá negativo, vai dar 8A. Então, B ao quadrado é igual a 8A. Essa é a primeira fórmula, que é a fórmula da soma. Mas a fórmula do produto é a multiplicação das raízes, é C sobre A. Menos B sobre A é a soma, C sobre A é o produto. Então, o produto de A vezes o B ao quadrado dá exatamente igual a C sobre A. Quem é o meu C? B. Quem é o meu A? 1. B sobre 1 vai dar a mesma coisa que B, certo? Então, basicamente, eu tenho isso. Eu posso fazer uma jogadinha aqui, que é a seguinte. Eu tenho a seguinte situação. Eu posso dividir toda essa expressão pelo b, porque o b é diferente de zero. Então, se eu dividir tudo por b, eu vou ter aqui um b aqui embaixo e outro b aqui embaixo. Por que você fez isso, Humberto? Porque aqui eu cancelo os b's. E aí, vai ficar a vezes b igual a 1. Como assim a vezes b? Esse b ao quadrado cancela com esse b, ou seja, aqui tem b ao quadrado, então tem duas parcelas multiplicadas, e aqui tem uma só, então eu cancelei uma, sobrou outra. E por último, eu isolo aqui, por exemplo, eu posso isolar a letra A. Então a letra A vai ficar 1 sobre b. Eu jogo o b dividindo. Então, a minha primeira expressão, ela deu para essa equação aqui, parou nessa. E a minha segunda expressão parou nessa. E a partir dessas duas, eu vou terminar a questão e resolvê-la. Por que, Humberto? Ué, porque olha como é que ficou bacana, galera. Aqui que está escrito aqui, b ao quadrado igual a 8 vezes o quê? Vezes a. O que é a? 1 sobre b, certo? E agora, ó, multiplico o cruzado e terminei, ó. B vezes b ao quadrado, b ao cubo. 8 vezes 1 vezes 1, 8. Achei o valor de b. Como é que eu faço para tirar o cubo daqui, o expoente? Joga a raiz cúbica do outro lado. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, eu acabei de achar que o b é 2 e automaticamente eu acho o a. Porque o a é 1 sobre b. Se eu acabei de encontrar o b, vai ficar 1 sobre 2. Então, eu já sei que o b é 2 e que o A é meio. E ele pede qual é a soma de A mais B. Ué, A é meio, 0,5. B é 2. Então, 2 mais 0,5. 2,5, alternativa correta, letra
letra D. Bora para a próxima. Então, bora para essa questão aqui. Em um grupo de pessoas, o número de mulheres é igual a 40% do número de pessoas e o número de mulheres capixabas é 65% do número de mulheres. Certo? Certo. Além disso, no grupo, aí ele dá outra porcentagem. Então, de acordo com esses dados, você vê que em momento algum ele fala o número de pessoas. Então, o que eu sugiro? A gente criar isso. Vamos criar número de pessoas. Quantos? 100. Pode dar um número quebrado, mas só para a gente ter uma noção. Então, vamos lá. Se tem 100 pessoas, eu divido em homens e mulheres. Ele tá falando que 40% do número de pessoas é mulheres. Então, mulheres é igual a 40%. Então, 40% de 100 vai dar 40, o que sobra para os homens 60. Depois, ele caracteriza por capixaba. Então, eu vou ter homem capixaba e homem que não é capixaba. Perfeito. Eu vou ter. Aqui eu errei, né? Que eu vou ter homem e mulher ao contrário. Só um minuto. Então, 40% mulheres, não 40 para cá e 60 para cá. Da mesma forma, eu vou ter mulher capixaba e mulher que não é capixaba. Tudo bem? Beleza, beleza. Então, diante disso, eu vou continuar a minha leitura. Continuando a leitura, né? O número de mulheres capixabas é 65% do número de mulheres. Então, mulheres capixaba, 65% do total de mulheres. 65% de 40, né? Então, fazendo esse cálculo aí, eu vou ter exatamente 26. E aí eu começo a deixar mais clara a questão para mim, ó. Se 26 é mulher capixaba, quantas mulheres não vai ser capixaba? Ó, dentre um universo de 40, obviamente vai sobrar 14. Então preenchi o quantitativo de mulheres. Sobre o quantitativo de homens. No grupo, né, além disso, no grupo, o número de pessoas que não são capixabas é 70% do número de pessoas. Então, pessoas não capixabas é 70% do número de pessoas. Mas o número de pessoas eu inventei como sendo 100 para trabalhar numericamente. Então vai ser 70 pessoas. Então as pessoas não capixabas totalizam 70. Então diante disso ficou tranquilo. Por quê? Mulheres não capixabas são 14. Dentre um universo de 70, então eu tenho 70 menos 14, eu vou ter 56. Então eu vou ter homens não capixabas como sendo 56. No universo de 60, falta 4. Então eu completei todos os dados. Agora o que ele perguntar é lucro. No grupo, a porcentagem do número de homens que não são capixabas em relação ao número de pessoas é igual a homens que não é capixaba, 56. Então, a resposta dessa questão, finalizando a correção da prova, 56 sobre 100, conhecido como 56%, alternativa correta, letra E. Espero ter ajudado vocês, compartilhe esse vídeo, forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tamo junto!